e o tema de hoje é abordagem do requerimento de capital e as alternativas regulatórias. Nosso convidado de hoje, ele, que é professor no mestrado de Finanças Quantitativas da Escola de Economia da FGV e do MBA de Engenharia Financeira da USP e também diretor de riscos da Matera. Alexandre de Oliveira, bem-vindo, muito obrigada pela presença, Alexandre. Muito obrigado, Amanda, obrigado a Abracan e obrigado por todos que aqui compareceram para me prestigiar nessa que é uma apresentação, na verdade, mais uma conversa, né? No sentido de falarmos um pouco de um assunto que, apesar de parecer ser um assunto bastante já conhecido das instituições financeiras em geral, né? Bancos, corretoras e demais instituições, né? Ainda assim, obviamente, é sempre um tema que vai evoluindo. Nós estamos sempre em constante mudança, transformação nesse tema, né? Então é sempre muito importante, sempre muito oportuno nós mostrarmos algumas das características principais desse assunto e mostrarmos principalmente as tendências, né? Então, dentro dessa nossa conversa, basicamente, para falar sobre requerimentos de capital, requerimentos regulatórios para capital e riscos operacionais, eu procurei aqui organizar a nossa conversa, estruturar a nossa conversa em cinco partes, 5 etapas aqui, né? Uma questão introdutória sobre a evolução da regulação, né? Como que a regulação tem evoluído ao longo do tempo, especificamente nesse assunto, né? E depois falarmos um pouquinho mais em detalhes sobre qual é o estágio atual em que nós estamos dentro dessa questão regulatória. E aí falarmos dos principais aspectos dos requerimentos de capital, aqui sempre pensando em riscos operacionais, bem como aí aprofundando um pouco mais, falando de algumas das principais características, né, desses requerimentos, né, e quais são as tendências e alternativas, né? Tudo isso para nós falarmos basicamente de alguns pontos que são importantes para aqueles que já conhecem, sabem claramente que quando nós estamos falando sobre requerimentos de capital, né, do ponto de vista da regulação, é sempre importante a gente ter em mente que a regulação, no caso, o Banco Central, na nossa jurisdição brasileira, né, ele é o responsável tanto por definir as normas aí num papel de regulador e também de supervisionar. Então, aí num papel de supervisão regulatória, né, para avaliar, para verificar constantemente, né, a adequação das instituições sobre sua regulação, né, com relação à adequação ao atendimento dos requerimentos de capital para os diversos riscos. Lembrando apenas que, do ponto de vista de mensuração de riscos, né, que nós estamos sempre falando em capital, estamos falando em solvência da instituição, basicamente o que importa para nós é sempre, de um lado, quanto que eu tenho de capital para avaliar do outro lado, em função dos riscos que a instituição ela corre, né, se ela tem capital suficiente, né, para atender ao tamanho da exposição ao risco que a instituição possui. E aí, basicamente, nós temos 3 tipos de riscos que devem ser mensurados, né? Risco de crédito, risco de mercado e risco operacional. No caso, hoje aqui, nós vamos falar do risco operacional, mas nós temos que ter em mente que quando nós estamos falando de requerimentos de capital, estamos falando de adequação de capital para fazer frente a riscos, nós não podemos deixar de tirar, né, excluir ou se esquecer de que ainda nós temos o risco de mercado e o risco de crédito que também entram nessa grande equação.
Então, indo um pouco já para a questão da evolução regulatória, né, em riscos operacionais, de uma maneira simplificada, se é que a gente pode dizer que é uma maneira simplificada, né? O que nós temos aqui? Eu procurei trazer aqui para vocês um pequeno, um rápido timeline da evolução da regulação em riscos operacionais. E quando nós estamos falando de regulação, né, nós estamos falando basicamente que existe lá o Acordo de Basileia, do qual o Brasil, através do Banco Central, é signatário, né? Então, nós temos a evolução do Acordo de Basileia lá fora, né? E como que, ao longo do tempo, através das suas normas, o Banco Central ele acaba trazendo para a sua jurisdição os requerimentos colocados e consensuados no âmbito do Acordo de Capital de Basileia. Então, basicamente, nós podemos ver aqui dentro dessa linha de tempo, né, por assim dizer, na parte de cima nós temos primordialmente as questões colocadas pelo Comitê de Basileia, né, aqui o BCBS, né, que lá em 2013 estabelece um conjunto de diretrizes, né, para definir, determinar as melhores práticas para o gerenciamento de riscos operacionais nas instituições. E na sequência, né, alguma coisa como um pouco mais de um ano depois, em 2004, ele estabelece no segundo acordo de capital, o chamado Basileia II, ele determina os critérios para apuração ou para dimensionamento de um requerimento de capital, ou seja, para quantificar quanto de capital minimamente uma instituição precisa ter para ser considerada solvente do ponto de vista do risco operacional. E aí, nesse momento, ele determina 4 metodologias, sendo que 3 delas são consideradas as metodologias padronizadas, né? A principal delas, e mais utilizada, mais difundida, é o chamado BIA, né? Que é a abordagem do indicador básico, né? Que nós vamos ver com um pouco mais de calma ao longo dessa nossa conversa. E depois você tem algumas variações em cima desse mesmo tema colocado pelo BIA, né? Dessa mesma abordagem colocada pelo BIA, né? Para as abordagens chamadas abordagens padronizadas, né? Aqui está como AS, mas é SA, né? Standard Approach, e o ASA, que é uma abordagem simplificada, né? do modelo ASA. Né? Em paralelo a isso, o que nós temos aqui na nossa jurisdição acontecendo em 2006, você tem a introdução da Resolução 3380 do Banco Central, né, que determina a estrutura de gerenciamento de riscos operacionais, com todos os seus requisitos, papéis, atribuições, alçadas de decisão, governança e assim por diante. Né? E aí, um pouco mais à frente, já aí em 2013, né, você tem estabelecimento através da circular 3640, dando detalhes, né, refinamentos para o procedimento, para o cálculo, para a apuração do risco operacional dentro da abordagem padronizada. Aqui vale um pequeno parênteses. Claramente não há esse hiato de 2006 a 2013. Na verdade, logo na sequência de 2006, em 2007, mais ou menos, o Banco Central já estabelece um marco para fazer a apuração de capital. Mas aqui eu estou trazendo aquela que é a norma atualmente vigente, com os critérios para a apuração do capital mínimo necessário para fazer frente ao risco operacional. Né? Muito bem, isso em 2013. Em 2017, o Banco Central, aqui na jurisdição brasileira, introduz a chamada Resolução 4557, que estabelece o gerenciamento para riscos e estrutura de gerenciamento de capital, né, a chamada Gestão Integrada de Riscos, ou GIR, né, que, na verdade, vem a revogar, vem a cancelar a Resolução 3380, originalmente colocada lá em 2006. E, em paralelo a isso, você tem, em 2017 também, a finalização de um conjunto de ações pelo Comitê de Basileia para determinar um novo acordo de capital ou mudanças, por assim dizer,
nos métodos, nos critérios para apuração dos riscos. E em risco operacional, em particular, ele propõe uma troca, uma convergência, melhor dizendo, desses 3 modelos padronizados. E ainda tem um 4º modelo, que é o modelo chamado AMA, né, que é o modelo avançado, né, onde ele propõe a convergência desses modelos para um modelo híbrido, né, um modelo único híbrido. Né? E já em janeiro de 2020, portanto, já no início desse ano, o Banco Central ele acaba estabelecendo, também através da Circular 3979, critérios para a exigência das instituições financeiras, aqui dentro da sua segmentação S1 e S2, para a constituição e remessa de uma base de perdas operacionais para o Banco Central prevista entrar em vigor a partir do próximo ano. Né? Então, basicamente, o que a gente vê é que ao longo desses, digamos, aí mais de 15 anos, 17 anos, por assim dizer, né? Se tomarmos desde lá de trás, né? A regulação do ponto de vista dos requerimentos de capital para riscos operacionais, ela acaba evoluindo bastante, como nós vamos ter oportunidade de ver, né? Aumentando, primeiro propondo modelos alternativos, depois convergindo para modelos mais específicos, culminando agora, mais recentemente, com a demanda para instituições de um segmento de um porte e complexidade maior para a constituição de base de perdas. Né? Nós vamos ver alguns dos seus principais motivos. Né? Muito bem. Por outro lado, aqui como um resumo, né, eu acho que vale a pena a gente apenas resgatar algo que é já de bastante conhecimento para quem lida, para quem está bastante ligado a esse assunto, mas apenas olhando para saber um pouco o que é a definição dada pelo regulador para o que é risco operacional. E aqui nós temos tanto a primeira definição colocada por Basileia, né, quanto a definição atualmente utilizada pelo próprio Banco Central na nossa jurisdição. A gente vai poder ver facilmente, né, que são, na verdade, há um alinhamento muito grande, apenas no caso do Banco Central, ele especifica algumas questões que vão além daquilo que está colocado dentro do Acordo de Basileia. Então, enquanto lá em Basileia ele fala que é o risco de perda resultante de processos internos inadequados ou falhos, de pessoas, de sistemas ou de eventos externos, incluindo o risco legal, mas excluindo o risco estratégico e reputacional. No caso do Banco Central, na 4557, é colocado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistema, incluindo risco legal associado. Então, aqui ele entra em alguns detalhes, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas. Né? Então, não é que ele contradiz de forma alguma Basileia, ele apenas aprofunda e especifica um pouco mais. Então, essa é apenas um overview da questão da evolução da regulação. Agora, pensando um pouco em termos de estágio atual da regulação, esse mapa aqui, né, que parece um pouco assustador, né, na verdade, ele é um mapa que é uma aproximação, na verdade, daquilo que é o escopo da regulação colocada pelo Banco Central para aquilo que a gente chama de Basileia III, né? Aquilo que é o... Aqui eu estou trazendo, obviamente, qualquer um que queira olhar com um pouco mais com aquela lupa, né? Certamente poderá encontrar aqui, mas está faltando talvez uma atualização de uma norma, outra norma que aqui entrou e outra que saiu, porque na verdade isso é muito dinâmico. Mas essa daqui é uma foto recente daquilo que são as principais normas dentro do contexto da gestão de riscos colocada pelo Banco Central e colocado aqui em todas as suas frentes. Uma primeira frente aqui do lado esquerdo, nós temos o pilar que é a questão do capital, com todos os seus requerimentos e todas as suas normas, né?
bem como as chamadas medidas prudenciais e planos de recuperação, aquela resolução 4557, que é a gestão integrada de riscos e capital, está aqui colocada em conjunto com a segmentação regulatória, né, para S1, 2, 3 e 4, né, colocadas aqui pela resolução 4553. E do outro lado, aqui nesse outro pilar à direita, nós temos a questão dos riscos, como nós comentamos anteriormente, né, onde nós temos aqui o pilar de crédito, do risco de crédito, nós temos o pilar do risco de mercado, com as suas vertentes da carteira de negociação ou trading e da carteira bancária, né, ou a carteira banking, né. Do outro lado, no outro pilar, nós temos o risco operacional, que é o escopo da nossa conversa de hoje, né, bem como uma outra parte de liquidez. Mas então, portanto, esse mapa ele dá um overview de todo o escopo da regulação. Nós vamos olhar um pouco para a questão do requerimento de capital, olhando para as questões do risco operacional especificamente, né? Então, isso dá um pouco da visão do desafio para quem se debruça sobre esse assunto, em acompanhar e estar constantemente atualizado e aderente a essas informações, né? Então, do ponto de vista de riscos operacionais, né, uma questão super importante é a questão da categorização dos eventos de perda. Os eventos de perda são matéria-prima fundamental dentro dessa história, né? Do controle, do gerenciamento dos riscos operacionais. E esse mapa aqui, ele dá uma visão daquilo que como está, por exemplo, aqui da combinação entre a circular 3979, que trata da base de perdas e riscos operacionais, com a resolução 4557 do Banco Central, onde nós temos aqui as diversas categorias para os eventos de perda, onde eles podem ser classificados, tendo aqui uma hierarquização dessa categorização em 2 níveis regulatórios colocados nas normas, né? Uma primeira de nível 1, né, basicamente, que está colocada essencialmente ali na resolução 4557, e os demais detalhes do nível 2, que estão colocadas na circular 3979, que eu comentei agora há pouco, que foi colocada pelo Banco Central agora no início desse ano, né? E ainda existe aqui algumas diferenças, algumas questões adicionais relativas à circular 3681, que trata dos riscos operacionais, mas aí mais no âmbito das instituições de pagamento, né? Então, esse é o superconjunto, né, das categorias de eventos de perdas que tipicamente são previstas, são colocadas pela regulação. E a utilidade, a relevância dessa questão é que, embaixo de cada uma dessas categorias nível 2, é que se espera que uma instituição possa, identificando suas perdas, possa fazer a sua categorização, a sua classificação, para que todos os eventos eles sejam coletados e catalogados de uma maneira organizada em grupos homogêneos de riscos, né? Ou seja, é um reconhecimento do regulador que o risco de crédito ele tem um espectro amplo de variações, né? Claro que dependendo do modelo de negócio da instituição, você poderá ter uma concentração maior ou menor em algum desses grupos, mas isso é o que é previsto, pelo menos do ponto de vista normativo, em termos de catalogação ou classificação dos eventos de perda, né? Indo para um terceiro ponto, nós temos que falar um pouco do que são os requerimentos de capital. E quando nós estamos falando de requerimentos de capital, olhando um pouco para aquele mapinha, né, que nós tínhamos falado, nós essencialmente temos que nos centrarmos mais na circular 3640, né? E na circular 3640, né, ela essencialmente vai botar alguns dos diversos elementos aqui tratados, né? Ela vai tratar da apuração, né, dos meios, dos critérios para se fazer a apuração do risco operacional no âmbito dos modelos padronizados. E como eu falei anteriormente, nós temos 3 alternativas
para apuração em termos de modelos padronizados. Aquele que é o do BIA, né, o do indicador básico, e as duas abordagens alternativas, né, a padronizada simplificada e a padronizada completa, digamos assim, né? De forma a poder fazer o cálculo aqui do risco do RWA-PAD, né, que é o risco o risco operacional, a parcela de risco operacional padronizada, usando um desses três critérios alternativos, né? Então, aqui nós temos uma breve descrição, né? Mas essa descrição, essencialmente, ela pode ser observada, né? Tendo em vista um pouco esse gráfico, esse desenho que está colocado aqui em cima, que mostra o seguinte: basicamente, nós precisamos de informações das demonstrações financeiras da instituição, que são utilizados, tem alguns parâmetros que são utilizados, essencialmente parâmetros relativos a receitas e a resultados, né, de intermediação financeira, ao longo dos 6 últimos semestres observados. Todos eles coletados e agrupados em períodos anuais, né? Então, 2 semestres consecutivos, sempre gerando um período anual. Então, nós estamos sempre falando de observações, da média das observações vistas ao longo de 3 períodos anuais, sendo que esses períodos anuais tipicamente são consolidações dos 2 semestres contidos dentro daquele período anual. Então, se você tem normalmente aqui primeiro e segundo semestre mais antigos, que consolidam naquilo que seria o primeiro ano de observações, chegando até o período mais recente, né, o último período. Então, por exemplo, nós agora estamos aí com o último semestre, que é junho, né, de 2020, seria aqui o último período, né, o S6 aqui, né, o final T3, que se juntaria com o quinto semestre, que seria, no caso, a virada de 2019 para 2020, esse segundo semestre. Então, nós teríamos aqui um período, tem o outro período e tem o terceiro período. A média dessas informações é que vai compor, essencialmente, a informação desses indicadores, né? E olhando um pouco, saindo um pouco desse descritivo apenas, né? E olhando um pouco em termos daquilo que está colocado na formulação dentro das normas, né? Dentro da 3640. Nós temos aqui os 3 métodos, as 3 formas para cálculo, para apuração do risco operacional, que é base para se estimar se a instituição possui capital mínimo suficiente para cobrir a instituição deste risco aqui apurado. Então, olhando, por exemplo, para o indicador básico, né, essencialmente nós temos aqui, grosso modo, como se fosse uma média. A média dos resultados e das receitas, principalmente da receita de prestação de serviços, né, é a média multiplicada aqui por um fator que equivale a 15% desse montante em cada um dos períodos. Então, tem aqui período 1, período 2 e período 3, né? Então, é 15% desse valor. Se for um valor negativo, ele simplesmente fica limitado a 0, né? Mas, no caso de normalidade operacional, né, se você tiver valores positivos para, por exemplo, a receita de prestação de serviços e de intermediação financeira, aqui para a montagem desse indicador de exposição, nós temos aqui uma média que seria levada a 15% ao longo de todo esse período. E o F aqui é o requerimento mínimo de capital colocado pelo regulador, que atualmente está na faixa de 8%. Né? Então, isso é meramente um parâmetro, um dado externo, uma parametrização. Né? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos um valor que seria equivalente a 15%, como se nós pudéssemos dizer, 15% da receita de prestação de serviços e resultado, né, médio ao longo dos últimos 3 períodos anuais, no caso do indicador básico. No caso das abordagens padronizadas, alternativas aqui, a única diferença que nós temos é que, ao invés de nós termos um indicador único aqui, através desse indicador de exposição consolidado,
nós temos a abertura desse indicador por linhas de negócio, né? Olhando um pouco mais no detalhe, os dois indicadores, né? O indicador aqui de exposições, né, ao risco operacional e o indicador alternativo, a gente tem aqui um pouco uma formulação do que vem a ser a descrição de cada uma destas variáveis, de cada um desses parâmetros. Grosso modo, o indicador de exposição, ele basicamente é uma composição entre as receitas e despesas de intermediação financeira, né, que estão aqui colocadas nesse primeiro fator, mais as receitas de prestação de serviço. Claro que aqui vai depender do modelo de negócio que nós temos para a nossa instituição. Se a gente tem uma instituição que ela é mais voltada, tem um modelo de negócio voltado para a intermediação financeira típica de bancos, o que é de se esperar é que a margem de intermediação financeira seja preponderante em relação à receita de prestação de serviços. No caso contrário, de instituições que são focadas, têm um modelo de negócio em prestação de serviço, como, por exemplo, corretoras e outras instituições, a maior preponderância deve ser na receita de prestação de serviços. Mas todas essas informações acabam compondo o chamado indicador de exposição a riscos operacionais, né? E, de forma alternativa, nós também temos para os modelos alternativos, que nós não vamos dar tanto foco aqui, né? Porque eles são apenas uma variação em cima, uma alternativa em relação a esse modelo básico, né? Ele depende apenas de uma carteira de crédito das instituições, depende da média do saldo das carteiras ao longo dos 3 períodos, e em cima desses períodos aplica-se aqui um fator de 3,5% dado, vindo desde lá de Basileia, para fazer a conversão dos saldos em resultados ou receitas. O grande conceito aqui, que eu acho que é importante a gente ter em mente, voltando um pouco aqui nesse slide, é que a ideia da mensuração do risco padronizado, utilizando uma variável, um parâmetro como o indicador de exposição, né, na verdade, é utilizar as receitas, né, por exemplo, de prestação de serviços e a intermediação, né, o resultado de intermediação financeira, como uma aproximação ou como uma proxy para o porte e o risco operacional que a instituição possui, ainda que não sendo estimado de uma maneira direta, né, mas de uma maneira indireta através de informações básicas das demonstrações financeiras da instituição. Aqui, por último, apenas um detalhe, né, para entender aqueles coeficientes, por exemplo, no caso lá dos betas, né, anteriores que a gente mostrou, né, cadê? Esses betas que estão aqui no caso das abordagens alternativas, né, em cada caso, quais seriam seus valores, quando, na verdade, no modelo BIA, só existe um único indicador consolidado que incide 15%, independentemente da preponderância dos resultados e das receitas de uma determinada instituição estar mais ou menos concentrada em uma determinada linha de negócio. Aqui, por exemplo, eu estou sinalizando, né, corretagem de varejo, apenas tomando como um exemplo, né, um business, um negócio cujo modelo de negócio seja mais voltado para uma prestação de serviço, como, por exemplo, de uma corretora, né, tipicamente poderia ter aqui a incidência de parâmetros da ordem de, seria 15%, que é fixo, independente para o caso do modelo BIA, mas poderia ter alguma variação no caso das abordagens alternativas, né? Mas, para todos os efeitos, nós vamos nos fixar aqui para o restante da nossa conversa através do critério do modelo, do indicador básico do modelo BIA, porque esse é o modelo mais largamente utilizado e difundido no mercado, né? Então, quais são as principais características desse modelo, né? Eu prometo a vocês que esse é o único slide onde eu vou colocar mais algum tipo de fórmula. E o que é importante a gente saber desta relação aqui? Essencialmente, para efeitos da solvência da instituição, quando a solvência ela é apurada, quando o risco é apurado, nós geramos aquilo que é o chamado índice de Basileia, que é uma relação entre o capital
regulatório, chamado na regulação por patrimônio de referência, e o risco, que é o chamado RWA, que são os ativos ponderados ao risco. E essa ponderação, essa relação, não pode ser inferior àquele fator que eu já comentei com vocês, determinado como sendo o piso, né? Ou o floor regulatório. Né? Então, que não pode ser menor do que 8%. Claro que quanto maior o risco, menor é o índice de Basileia aqui no caso, portanto, ele tende a se aproximar mais desse limite, que é um limite inferior, é um piso. Né? E apenas lembrando que esse risco ele é a soma daquelas três componentes, dos três tipos de riscos, crédito, mercado e operacional. Né? Mas, concentrando o nosso foco aqui no risco operacional, nós podemos juntar aqui nesse parâmetro θ, né, os outros dois riscos que são o risco de crédito e o risco de mercado, separando apenas o risco operacional e falando que ele aqui é um fator, no caso, é um fator aqui de 15% em cima de um indicador, uma média de um indicador que seria, por exemplo, o resultado ou a receita, no caso de prestação de serviço, no caso de uma corretora, né, ao longo do tempo. Né? Então, isso faz com que, trabalhando esta relação, nós podemos obter aqui, facilmente, né, uma relação no qual o índice de Basileia ele pode ser visto como sendo uma relação onde o θ' aqui é apenas uma razão entre o total do risco em crédito e mercado dividido pelo patrimônio de referência, pelo capital apenas, né? E a outra parte, que é a parte que nos interessa, que é o risco operacional aqui pela razão com o patrimônio de referência. Então, no final das contas, a única variável, tomando o F, o beta e o θ' como sendo parâmetros dados e fixados, a nossa única variável para o índice de Basileia, ou seja, para a solvência da instituição ou atendimento ao requerimento mínimo de capital regulatório pela instituição, dependeria apenas de um parâmetro que, como nós vimos anteriormente, ele é função direta das receitas de prestação de serviço e, dependendo do modelo de negócio, do resultado de intermediação financeira. Mas, considerando-se aqui um negócio de prestação de serviços, nós podemos dizer que, basicamente, esse indicador ele é totalmente relacionado com o resultado de prestação de serviços, e de uma maneira inversa, proporcionalmente inversa. Né? Ou seja, quanto maior é o resultado, quanto maior é a receita de prestação de serviços, maior é a cobrança de capital, portanto, maior o risco aqui, né, desse lado. Consequentemente, menor é o seu índice de Basileia, aproximando o índice de Basileia cada vez mais do limite inferior, do limite mínimo regulatório colocado. Né? Isso pode ficar mais claro através dessas relações, como eu estou colocando aqui. Né? De fato, né, nós podemos ver que daquela relação final do slide anterior, dependendo de quanto que a gente tem de risco, né, quanto que a gente tem da parcela dos outros riscos, risco de crédito, mercado operacional, né, risco de crédito e risco de mercado, né, naquele θ, né, nós podemos ter um perfil em relação aqui, ó, aquele índice que depende da relação entre os resultados, ou as receitas, né, de prestação de serviço, em relação ao patrimônio, ou seja, aquele IE', né, ou seja, esse IE' é o que está aqui no eixo X desse gráfico. Né? E o índice de Basileia, vocês podem reparar que ele acaba sendo decrescente, né, à medida em que o IE ele cresce proporcionalmente em relação ao patrimônio de referência. Né? Então, de maneira a fazer com que ele se aproxime cada vez mais daquele piso dos 8%. Né? Ou seja, a conclusão desse gráfico é que, quanto maior a receita, maior a carga de capital em riscos operacionais. Em outras palavras, a solvência regulatória ela é decrescente com a receita. Né? E a amostra de 340 observações aqui que eu estou trazendo neste gráfico apenas mostra
nesses pontos aqui, esse seria o equivalente a essa curva vermelha, onde seria o limite máximo, né? Considerando que a minha instituição ela tem prestação de serviços e ela não assume nenhuma exposição de risco de crédito nem de mercado. Portanto, nós estamos falando aqui nessa curva com θ nulo, né? Seria esta envoltória. Aqui, o que nós fizemos apenas? Nós pegamos informações extraídas lá das demonstrações divulgadas através do Banco Central, lá no diretório lá no FT-Data, né? Pegando informações por exemplo, das corretoras ao longo do tempo, né? Então, nós estamos falando de 62 corretoras ao longo dos últimos 6 semestres. E estamos vendo aqui como que empiricamente se comporta essa relação do índice de Basileia, dependendo dessa extração aqui dessa relação entre resultados e receitas de prestação de serviço frente ao patrimônio de referência, vendo que quanto maior é o patrimônio de referência, como era de se esperar, melhor dizendo, quanto maior a receita aqui de prestação de serviços, né? Quanto mais para a direita nós estamos aqui no gráfico, a tendência é de nós termos um índice de Basileia decrescente, o que exige mais capital, mais solvência da instituição, né? Então, aqui, uma consequência dessas informações é que, obviamente, quanto maior for o resultado e a receita de prestação de serviços, né, maior é a demanda por capital, podendo, inclusive, dessa forma, fazer com que a instituição ela ultrapasse o limiar de solvência ou de requerimento de capital, se tornando, do ponto de vista regulatório, insolvente, ainda mais dependendo se ela tiver alguma exposição a outros riscos, né? E isso também pode ser observado aqui através desse gráfico, né? Onde a gente vê que, considerando o capital fixo, né, existe uma relação decrescente, né? Quanto mais capital nós necessitarmos para risco de crédito, aqui no θ, né, risco de crédito e mercado, menor é o capital remanescente que nós temos disponível para fazer frente aos riscos operacionais. E isso fica ainda mais desafiador em cenários nos quais nós temos uma relação crescente entre receitas de prestação de serviços com a parte do capital. Ou seja, esta curva, cada uma dessas retas, por exemplo, pegando essa daqui, né, nós temos uma reta que determina o limiar de solvência, ou seja, ultrapassando para cima desta curva, nós estaríamos com mais receitas de prestação de serviço em relação ao patrimônio para um dado nível de risco de crédito e mercado que a instituição já divulga, tornando o seu índice de Basileia abaixo do requerimento mínimo de capital, né? Então, alternativas metodológicas para isso. Bom, alternativas, por exemplo, poderiam ser através do gerenciamento dos riscos operacionais, ou seja, trazer para dentro da instituição, olhando para aquilo que é a tendência, né, do mercado atual, de utilizar base de perdas internas, né, é considerar que os riscos operacionais dependem de um conjunto de ações, né, de fatores, mas olhando, sobretudo, do ponto de vista da segunda linha de defesa, né, onde nós temos que ter controles eficientes, mecanismos para identificação contínua de fragilidades, etc. e tal, né, a constituição de uma base de perdas, né, para garantir, com isso, a maior eficiência da utilização dos recursos da instituição. E essa é a abordagem que, por exemplo, é uma tendência, né, já colocada por Basileia já desde 2017, a partir da qual ela procura mesclar, digamos assim, fazer um modelo híbrido, né, como eu estou chamando aqui, né, onde ele está colocando essencialmente um modelo como um modelo BI anterior, que depende aí dos resultados e das receitas de prestação de serviço da instituição, só que também considerando aqui a base de perdas operacionais, né?
ou seja, fazendo uma composição entre essas duas informações. Uma que é a informação já utilizada, largamente utilizada ao longo do tempo, mas trazendo, incorporando para dentro dessa forma de apuração, né, um critério adicional que depende daquilo que efetivamente a instituição ela vai coletando de perdas operacionais dentro daquelas categorias, como eu coloquei anteriormente, que eu apresentei anteriormente alguns slides. Né? Qual é a vantagem disso? Né? Você pode ter maior sensibilidade ao risco para a mensuração, não ficando apenas uma questão exclusiva e punitiva em algumas situações, em cima da qual, se você tem apenas um crescimento das receitas de prestação de serviço, você tem uma demanda maior por capital. Não, isso é ponderado, né, nesse modelo através da coleta da base de perdas que você vai conseguindo ao longo do tempo. E isso, dentro dos requerimentos do modelo SMA, que ainda estão por serem eventualmente trabalhados pelo Banco Central na nossa jurisdição, né? O capital em risco operacional ele passa a ser uma composição entre o chamado indicador de negócios, que na verdade é um processo similar ao indicador de exposição, que eu comentei anteriormente, que depende aqui de receita de prestação de serviços, por exemplo, de intermediação, aqui de resultados de intermediação, né? E a base de perdas, que é composta pela coleta sistemática e estruturada de informações para a composição de uma base que vai determinar uma média, né? Uma média que, através desse componente de perdas, né? E dependendo da relação desse componente de perdas com o seu indicador básico, nós poderemos ter aqui uma redução, né, considerando aqui um ponto de equilíbrio, no qual nós teríamos uma média de perdas equivalente ao nível de atividade de receitas que a instituição possui, né, mas considerando que a instituição tenha eficiência no seu gerenciamento de riscos, onde nós temos uma perda significativamente menor do que a sua base aqui de negócios, nós poderíamos ter uma redução mais razoável, significativa na sua demanda por capital regulatório e riscos operacionais. Né? As conclusões disso, obviamente, meu tempo aqui ele já está meio que terminando, né? Eu quero até deixar um pouco aqui um tempo aberto para que vocês possam eventualmente também fazer qualquer tipo de questionamento, mas aqui, basicamente, de forma resumida, né, conclusões que a gente pode ter é que, por não serem sensíveis ao risco operacional, os modelos padronizados vigentes, eles acabam por não capturar a qualidade do gerenciamento de riscos da instituição. Ou seja, pouco importa o seu gerenciamento de riscos, se você tiver um business, um negócio em que você tem receitas crescentes ao longo do tempo, a tendência, através dos modelos vigentes, é que você vai ter uma cobrança crescente de capital por riscos operacionais, sem considerar o seu esforço de gerenciamento de risco ser mais aderente às melhores práticas de mercado. A outra consequência é que, com a elevação das receitas, uma instituição pode, inclusive, em determinados casos, se aproximar da insuficiência de capital do ponto de vista regulatório, né? Mesmo sendo aderente a eventuais melhores práticas. Por outro lado, né, adotar uma base interna de perdas e riscos operacionais estruturada de forma adequada, é claro, né, pode evidenciar a qualidade do gerenciamento de riscos da instituição, que pode trazer benefícios. 2 benefícios aqui que eu estou citando. Um é a redução da exigência de capital regulatório para fazer frente ao risco operacional. Um benefício que a gente está falando, que a gente procurou mostrar ao longo dessa nossa conversa. E a outra é a melhoria do resultado decorrente de controles internos mais efetivos, que vai fazer com que você tenha uma redução nas perdas e, consequentemente, um consumo menor dos seus resultados e do seu capital de forma geral. Né? Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha para compartilhar com vocês.
Aí eu deixo aberto para eventualmente responder questões que vocês tenham. Eu agradeço desde esse momento, a participação e o interesse de vocês e fico aberto aí para compartilhar e conversar com vocês mais nesse tempo. Muito obrigado. Alexandre, já tenho aqui algumas dúvidas, o pessoal também agradecendo muito a excelente explanação na webinar. Obrigado. Eu tenho aqui o João Teixeira, ele deixa algumas questões. Ele coloca: Alexandre, parabéns de falar sobre esse tema tão sensível para o mercado financeiro. Qual a sua opinião com referência às instituições financeiras não bancárias, por exemplo, corretoras de câmbio, serem tão afetadas no risco operacional, apesar da segmentação S1 a S5 de um acordo efetuado para bancos? Muito obrigado pela pergunta, primeiramente. Eu acredito que é um ambiente, ainda mais, por exemplo, falando em um segmento de corretoras, né, onde você tem aí uma competitividade bastante grande, acirrada, né, resultados e bastante desafiadores. Eu acredito que a questão aqui colocada, em que você tem, de certa forma, né, à medida em que você cresce a sua receita de prestação de serviços, o que poderia ser, de certa forma, encarado como um sucesso para o negócio, né? É um sucesso você ter uma receita que cresce ao longo dos anos, né? Ela acaba dobrando, crescendo dentro de alguma proporção, ainda que isso não necessariamente se traduza diretamente em resultados. A gente sabe que depende de toda a estrutura de custos do negócio, né? Mas, pensando na questão como tendo aí uma proxy para o capital, né? Que você, à medida que você cresce o seu negócio, cresce consequentemente a receita, né? Você acaba, do outro lado, tendo aí uma cobrança de capital crescente, me parece um cenário bastante difícil e desafiador, sobretudo para esse segmento, que não tem aí uma escapatória, né, uma alternativa, digamos assim, através de um resultado de intermediação financeira típico dos bancos. A única fonte de renda de corretoras vem através da prestação de serviços. Então, me parece que, embora não seja uma demanda regulatória, né, que você realmente tenha que estruturar um processo de gerenciamento de riscos mais específico, mais detalhado internamente, o regulador não te exige isso de forma tão clara e explícita como para instituições S1, S2 e assim por diante, né? Mas me parece bastante razoável, bastante plausível você pensar numa estrutura de gerenciamento de riscos muito mais efetiva e eficaz para buscar identificar e controlar os riscos operacionais de uma maneira muito mais detalhada, sensível e proativa, não pensando apenas em questões de sistemas lá na primeira linha de defesa, mas também pensando mais aqui na estruturação de uma área interna de segunda linha de defesa que permita fazer um controle mais fino em cima dos resultados, em cima desses riscos, o que vai desaguar numa melhoria dos resultados. Então, você tem aí dois benefícios, né? Uma, no bottom line do negócio, por uma redução potencial aí de gastos, né, com perdas operacionais, né? E uma outra, um segundo benefício que seria, eventualmente, aí uma hipotética, uma possível redução de capital caso uma corretora pudesse ou viesse a adotar um modelo análogo a esse que eu apresentei no SMA. Nós temos aqui mais uma outra questão aqui do João Alberto Teixeira, para Sim. você, Alexandre. Ele coloca: considerando a abordagem BIA, qual a sua visão, considerando que o Bacen arbitra as contas COSIF, que devem fazer parte dos cálculos, ou seja, as receitas e despesas de corretoras de câmbio?
questão é, o modelo colocado, o modelo guia, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que ele é um modelo ele é definido, em primeiro lugar, vem desde lá de Basileia, e é um modelo que está colocado ali, como eu procurei mostrar na apresentação, pelo menos desde 2004. Né? Ele não é um modelo recente, é um modelo já conhecido e já maduro, né? Aí no mercado, né? Estabelecido há bastante tempo. A questão de um modelo como esse, né? Ele, como todo bom e velho modelo, ele vai ter as suas imperfeições, e você tem parametrizações que são necessárias para poder homogeneizar o mercado como um todo. Eu entendo que buscar uma diferenciação de critérios dentro desse modelo, que é um modelo fixado, me parece que, na verdade, você não vai conseguir fazer, não vai ter, talvez, grandes benefícios. Eu entendo o seguinte: o Banco Central dificilmente ele vai trabalhar com exceções, com regras, com exceções dentro de uma regra colocada que vem desde Basileia. O que eu acho que é uma situação muito mais interessante, muito mais, eventualmente até com um benefício maior para as instituições, no caso, como eu procurei comentar, no sentido de ir em busca das melhores práticas para conseguir fazer uma redução maior, um controle maior dos seus riscos, constituindo uma base de perdas ao longo do tempo, e com isso conseguindo demonstrar para o regulador que não só é aderente às melhores práticas, como realmente tem capacidade de reduzir o seu requerimento de capital por conta das práticas que ela efetivamente adota no seu gerenciamento de riscos. Então, eu acho que talvez essa seja uma estratégia um pouco mais efetiva e em linha com aquilo que é a tendência da regulação aqui no Brasil e no mundo, né? Basicamente isso. Teixeira, obrigada pela sua pergunta. Tem, inclusive, aqui uma sugestão da Letícia. Ela coloca ótima palestra. Seria interessante realizar uma sobre RWA, CPED e o RWA, MPED também. Legal. Mais bacana. Obrigado. Fica Muito uma obrigado. sugestão. Muito Obrigada, obrigado. Letícia. Obrigado, Letícia. Eu tenho também aqui já alguns elogios também, mais elogios. Puxa, que bom. O próprio Clóvis da Trevisa, excelente explanação. Parabéns, Alexandre, pelo domínio do assunto e pela didática de Obrigado. excelente qualidade. O Maier, também agradecendo, exposição muito didática, Puxa, parabéns. obrigado. E Obrigado. aqui a gente pode finalizar com uma questão aqui do Nelson, do Dr. Nelson, que é o nosso Perfeito. associado da Advanced. Ele coloca essa questão aqui para você. Caro Alexandre, você entende como viável o desenvolvimento de um modelo interno de gerenciamento de risco operacional, de modo que reduza a exigência de capital regulatório? Qual a sua percepção de aceitação por parte do órgão supervisor? Bom, eu acredito que essa é uma. Eu acredito que esse é o caminho. Né? Eu acredito que esse é o caminho. Embora a gente possa pensar, é natural que a gente sempre pense no chamado custo de observância regulatória. Né? Ou seja, eu vou ter que estruturar uma área, uma estrutura de gerenciamento de riscos, isso vai me trazer mais custo. Né? Mas, por exemplo, só olhando ali, grosso modo, nos dados que eu levantei, né, eu verifiquei que, basicamente, algo como 55% ou mais, em média, de todo o risco reportado pelas corretoras, ele vem especificamente de riscos operacionais. Né? Esse é o primeiro ponto. E fazendo algumas contas de padeiro, que eu nem cheguei a colocar ali nos dados, mas, eventualmente, dependendo do grau, da qualidade do gerenciamento de riscos que a instituição tenha,
adotando um modelo mais sensível ao risco como o SMA, ela poderia ter uma redução, considerando uma corretora com uma exposição típica como essa, né? Ela poderia ter uma redução que poderia chegar a uma redução de até 20%, mais ou menos, 20% ou 25% no seu, no seu RWA, no seu risco, né? O que poderia ser, em vários casos, uma economia bastante significativa. Então, aí existe, é claro, toda uma questão de relação custo-benefício a ser avaliada em cada caso. Agora, eu acredito também que, do ponto de vista do regulador, esse seria um caminho de argumentação muito mais, eu acho que, plausível, muito mais viável, porque essa, na verdade, é a própria tendência que eu acho que o Banco Central ele deverá perseguir, né? Não fosse por esse motivo, né, dificilmente ele colocaria uma circular como a 3979 no começo desse ano, demandando das principais instituições a constituição e apuração para remessa a partir do ano que vem de uma base de dados de riscos operacionais, né? Então, é claro que eu não tenho nenhuma informação interna do Banco Central, estou falando meramente, especificamente, com base nos meus conhecimentos e naquilo que eu tenho de informações disponíveis, tanto quanto qualquer uma outra pessoa, né? Mas eu acredito que um dos objetivos que o Banco Central pode ter com essa informação é de que, num momento mais para frente, ele possa vir a adotar esse novo critério, que é um critério colocado lá por Basileia já desde o final de 2017. Então, pensando que essa é uma tendência, que esse é um caminho através do qual a regulação parece querer caminhar ao longo do tempo, me parece que esse seria um caminho mais plausível. Você teria mais argumentações para poder se beneficiar da qualidade das suas práticas de gerenciamento de riscos em ter uma redução, um benefício em termos de capital. Isso poderia criar até uma vantagem competitiva num mercado com bastante concorrência, como é o mercado de corretoras, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Obviamente, aqui eu não estou trazendo fatos concretos e definições claras, mas eu acho que esse é um caminho alternativo bastante plausível e em linha, em convergência com aquilo que são as tendências da regulação, olhando daqui para os próximos anos, 2025, por exemplo, coisa do gênero, né? Eu acho que é mais plausível esse caminho, sim. Alexandre, excelente. Eu gostaria de agradecer em nome da Abracan a sua participação nessa webinar conosco, agradecer a Matera por estar sempre conosco e concretizar essa dinâmica, agradecer a sua equipe, o Ednei, que esteve conosco aí no planejamento de toda a jornada, e o seu time de marketing. Muito obrigada, viu, professor? E eu tenho aqui, inclusive, os nossos participantes continuam enviando agradecimentos, elogios, entre eles aqui Tiago Alves, colocou, professor, parabéns pela palestra, e estamos todos agradecidos e foi muito bom te ouvir e aprender contigo, Alexandre. Eu gostaria de deixar esse convite para que você esteja conosco sempre, muito mais oportunidades, dentro da sua seara aí, gigantesca de conhecimento, né? Tem muito a compartilhar com o nosso mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a Abracan, a você, Amanda, pela mediação, aos participantes, as perguntas, e eu me coloco inteiramente aí à disposição, vocês têm meus contatos, para que a gente possa continuar esses debates, essas discussões, essas interações ao longo do tempo, que essas informações elas não fiquem apenas restritas a esse ponto no tempo, mas que a gente possa transformar isso em um benefício, né, vivo para as instituições de forma geral, né? Então, fica aí o convite, vocês podem me acessar e eu fico inteiramente à disposição de todos vocês. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço também, Alexandre.
Parabéns, excelente explanação. Muito obrigada pelo material. Até reiterando, o professor Alexandre, ele vai compartilhar essa apresentação com vocês, então enviaremos para vocês por e-mail a apresentação desse evento. Eu agradeço aqui a todos os presentes, a todos os nossos associados, nossos colegas de mercado que acompanharam essa webinar conosco. Estejam sempre conosco. Semana que vem tem mais webinar para vocês. Deixo aqui um grande abraço. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à família Abracan. Deixo um abraço aqui para todos vocês e uma ótima tarde, pessoal. Ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau.